Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida e em seu coração. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Estamos estudando neste segundo trimestre dons espirituais e ministeriais. E como passou depressa! Nós já estamos na 12ª lição e o nosso tema hoje é o diaconato. Eu sou o professor Márcio Mainardes e a minha missão, o meu objetivo é lhe ajudar a preparar a sua aula. O diaconato. O nosso texto áureo está em 1 Timóteo 3:13, que diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estaremos estudando, está em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. A nossa lição se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico fala da diaconia de Jesus Cristo, o segundo tópico da instituição dos diáconos e o terceiro tópico, o perfil e função do diácono. Você que nos acompanha aqui no nosso canal já sabe que nós não abordamos especificamente cada tópico, mas nós fazemos um apanhado de toda a lição. E os conceitos que nós trazemos nestes poucos minutos, eles vão somar com aquilo que você já tem na sua lição, na sua revista e também no livro de apoio e em outros materiais que você estará com certeza pesquisando. O diaconato. Vamos falar de diaconia. Nós falamos até a lição anterior sobre os 5 ministérios. E o diácono, professor, também faz parte dos 5 ministérios? Não. O diácono não faz parte dos 5 ministérios. Então quer dizer que o diácono é menos importante? Não. O reino de Deus não funciona desta maneira. O diácono, assim como outros ministérios, é um ministério de apoio. Então, a diaconia, os diáconos, eles vão apoiar os ministros, vai apoiar o pastor, o apóstolo, o profeta, vai apoiar os 5 ministérios. E é eles que vão dar o suporte e fazer aquilo que os ministros não podem fazer. Vamos então ao texto bíblico, mas antes de nós analisarmos o texto bíblico, vamos definir o que significa a palavra diácono. No grego é diáconos, fala de um serviçal, fala de exercer um serviço, fala de ministro. Então, ministro também tem a mesma conotação. Outra palavra paralela a esta é a palavra grega doulos. Doulos, em nossas Bíblias, é traduzida como servo ou como um escravo. Então, há uma semelhança muito grande em diáconos, que fala de um serviçal, daquele que exerce um serviço, com doulos, que na maioria das vezes é traduzida em nossas Bíblias como escravo ou como servo, depende muito da versão que você utiliza. Assim como nós vimos Jesus Cristo como os 5 ministérios, exercendo os 5 ministérios, nós vemos isso no ministério terreno de Jesus, nós também vemos no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus Cristo como diácono ou como servo. E eu quero trazer aqui para vocês, está também apontada na sua lição, Jesus Cristo como diácono e como servo. Veja um texto que está em Mateus 20 e 28, onde ele diz: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Também nós vemos Jesus como doulos, como servo, em João, capítulo 13, nós falamos disso em lições anteriores, quando ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Logo após a ceia, ele toma a água, toma a bacia, ele tira as suas vestes de cima, fica de joelho e começa a lavar
os pés dos seus discípulos. Jesus exercendo o trabalho de um servo. Também nós vemos em Filipenses, quero até ler esse texto com vocês, Filipenses capítulo de número 2 e o versículo 7, onde fala esse texto aqui que Jesus se humilhou, que ele desceu. E o versículo 7 diz que ele aniquilou-se a si mesmo, que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então a palavra que aparece ali é doulos. Então veja Jesus aqui como servo. Aliás, o Evangelho de Marcos, ele mostra exatamente isso. O evangelista Marcos mostra o Evangelho do servo, Jesus atuando ali como um serviçal, como um diácono. Também no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do servo, o capítulo 10 e o versículo 43, Jesus Cristo fala assim, ó: entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que sirva. Então veja que o reino de Deus, ele é uma pirâmide invertida. Se você quer ser grande no reino de Deus, você precisa servir, você precisa se humilhar, você precisa descer. Por isso que esta lição, ela é muito importante para nós. Muitas pessoas querem ser reconhecidas. Muitas pessoas dentro das igrejas querem crescer, querem mostrar a sua habilidade, mas não entendem que para ser grande no reino de Deus, precisa servir. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio para servir, veio para dar. Ele não veio somente buscar, exigir algo, mas ele veio para dar e dar a sua vida. Nós também precisamos ter este espírito, o espírito cristão, que é o espírito de servir. Muito bem, você sabe que Jesus Cristo veio, deixou o exemplo, morreu na cruz, ressuscitou, cumpriu a sua promessa, derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja primitiva começou a crescer, e ela cresceu muito, até que surgiu um problema. E qual era a raiz do problema? Nós vemos isto em Atos capítulo 6, já já nós vamos para lá, e você vai perceber que os helenistas, quem eram os helenistas? Eram judeus da diáspora, judeus da dispersão. Esses judeus, eles falavam o grego, eram judeus, mas de fala grega. E houve um problema entre os helenistas, judeus de fala grega, com os hebreus. Quem são os hebreus? A população nativa da Palestina. Esta população nativa da Palestina tinha a fala hebraica. E você vê isso em Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Deixa eu falar algo aqui que novamente pode muitos irmãos não gostarem, mas a verdade é que a igreja aqui ela havia perdido o foco de ser evangelística para ser beneficente e a sua etnia. Então, a igreja ela existe para trazer a boa nova do evangelho. Professor, você está falando que não precisa fazer boas obras? Não, de maneira nenhuma. A beneficência ela deve ser feita, mas o foco principal não é este. O foco principal é a disseminação do evangelho. Então, todas as boas obras que a igreja pode exercer é o resultado da obra evangelística. A igreja não pode deixar de ministrar a palavra, de trazer a solução para o mundo, a solução para o pecado, para trazer a solução para a crise social que o mundo enfrenta. Por exemplo, o problema da fome, a pobreza, este é um problema que existe em vários e vários lugares do mundo. Não é só no Brasil. Existem países da África, existem países de outros continentes que enfrentam problemas gravíssimos, uma crise
as pessoas passando fome, morrendo de fome, sem ter o que comer, também não tendo o que se vestir. E é claro que a igreja, na medida do possível, pode atuar nessa área social, mas este não é o foco. Primeiro, a disseminação da palavra do Senhor, do Evangelho, aí sim acompanhando aí a obra social. Nesse tempo, eles começaram a servir as mesas, a fazer o trabalho social, porque havia muita pobreza na Judéia desse tempo, devido aos altos impostos que os romanos colocavam. Então a igreja perdeu o foco, ela passou a ser beneficente ao invés de levar o evangelho. E Jesus queria que os apóstolos, que os pastores, presbíteros, que eles incluíssem os confins da terra nesta comunhão. Eles tinham uma comunhão, mas esta comunhão era somente entre eles. E lembra que Jesus falou que eles seriam testemunhas em Jerusalém? Não só em Jerusalém, na Judéia, não só na Judéia, mas até os confins da terra. Mas eles esqueceram esta parte. E eles começaram a amar as suas reuniões, a divisão de recursos, porque as pessoas vendiam suas propriedades, vendiam seus bens e traziam aos pés dos apóstolos, e eles começaram a amar isso e esqueceram dos confins da terra. Jesus queria que eles incluíssem o mundo nisso, e eles pararam com a ministração para atender as mesas. Então, eles estavam extasiados com isso, até que eles acordaram. Quando você lê o versículo de número 2, onde eles dizem: não é certo que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Já havia sido feito por longos meses, ou talvez até anos, o trabalho de assistencialismo. Então, eles acordaram agora, acordaram e perceberam que eles se tornaram garçons do povo ao invés de serem pastores do povo. Nós não podemos ser garçons do povo, nós precisamos ser pastores do povo. Esta é uma verdade que precisa ser dita, e eles começaram a servir mesas ao invés de pastorear o povo. Então eles acordaram. Quando eles dizem isso, não é que eles estavam começando a ir por outro caminho, eles já estavam em outro caminho. Aí eles acordaram e disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aí que vai ter a instituição dos diáconos. O versículo de número 3 mostra como foi essa escolha. Escolhei, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta tarefa. Então, o diácono deveria, olha só, o diácono deveria, primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Diácono não é só aquele que vai ficar na porta recebendo as pessoas, arrumando lugar dentro de um templo. De maneira nenhuma. Aquela pessoa pode ser um diácono, mas essa não é a sua principal função, cuidar da porta. Diácono não é aquele que só cuida do carro dos irmãos. Se bem que este é um trabalho importante, importantíssimo, mas o diácono precisava, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, cheio de sabedoria. Em terceiro lugar, encarregado do serviço da mesa, porque abastecer as mesas, socorrer os órfãos, as viúvas, não poderia ser um trabalho dos apóstolos, dos pastores. Por isso que os diáconos precisavam fazer esse trabalho. Em quarto lugar, cobrir o ofício de seus pastores diante da necessidade material do povo. Os pastores, os presbíteros, os apóstolos, eles tinham uma missão nobre, eles tinham um chamado de Deus para pregar e ensinar a palavra de Deus. Eles não poderiam deixar de estudar, de ler, de orar a Deus para servir as mesas, para socorrer materialmente o povo. Então, cabia ao diácono cobrir o seu pastor diante da necessidade material do povo. Era ele que ia socorrer. Em quinto lugar, ele deveria dar a oportunidade do seu pastor, do seu líder,
se dedicar à comunhão com Deus e à ministração da palavra. Quando o diácono assume a sua função, o pastor, o bispo, o presbítero, ele tem mais tempo para preparar o seu sermão, para orar a Deus, para cuidar da administração do rebanho do Senhor. Então, olha só as características do diácono. Eu vou repetir. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, cheio de sabedoria. Em terceiro, encarregado do serviço da mesa. Em quarto, cobrir o seu pastor diante da necessidade do povo. Em quinto lugar, e não menos importante esta função, dar a oportunidade do seu pastor se dedicar à comunhão com Deus e à ministração da palavra. Agora nós chegamos no texto que está na nossa leitura bíblica em classe, um texto importantíssimo. 1 Timóteo, capítulo 3, os versículos 8 ao 13, estão na sua lição. São recomendações importantes, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse na sua Bíblia. Por quê? Veja os primeiros versículos, principalmente o versículo de número 2, 1 Timóteo 3 e 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então veja que do versículo 2 até o versículo 7 do capítulo 3 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está falando do bispo. Na lição anterior, na lição de presbítero, bispo e ancião, nós falamos do que é ser um bispo. E falamos que o bispo é aquele que, entre os presbíteros, ele tem a voz plural, ele fala em nome de todos. Então, todos os 5 ministérios são presbíteros e entre os presbíteros, eles elegem um para falar com voz plural. Era assim no tempo da igreja primitiva. Então, veja a importância do bispo nesse cenário neotestamentário. Na primeira parte do capítulo 3, aqui a partir do versículo 2, o apóstolo está se dirigindo ao bispo. Quando ele chega no versículo 8, olha só a maneira como ele faz esta transição. Ele diz, da mesma forma os diáconos. O versículo 8, da mesma sorte os diáconos. Ou seja, assim como é exigido tudo isso do bispo, do supervisor, do superintendente, daquele que está acima, à frente do rebanho, também os diáconos. Da mesma forma, os diáconos, porque apesar de ser um ministério de apoio, o versículo de número 13, que é o nosso textuário, diz que aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O que o apóstolo quer dizer com isso? Que aqueles que exercerem o diaconato de maneira fiel, com certeza Deus colocará coisas maiores sobre sua responsabilidade, sobre as suas mãos. Veja como é glorioso o reino de Deus. Então o versículo 8 ele diz, da mesma forma, assim como é exigido tudo isso do bispo, do supervisor, do superintendente, da mesma forma os diáconos. E aí ele vai falar as características do diácono. Primeiro lugar, honesto. Os diáconos precisam ser honestos. De uma só palavra, ele não pode ficar no não, sim, não saber o que fala, não ter firmeza. Ele precisa ter uma só palavra. Ele não pode ser inclinado ao vinho. Aqui não é só a bebida forte, mas esta fala, ela tem uma conotação muito importante. Ele não pode buscar só os prazeres, e esses prazeres podem ser através da aquisição de bens materiais, através da luxúria. Então, ele não pode ser inclinado ao prazer. O vinho fala da busca do prazer, não somente da bebida forte.
O diácono, ele não deve ter cobiça, ele deve ter uma vida sem cobiça, também sem ganância, guardando o mistério da fé, ou seja, a revelação que Cristo trouxe no Novo Testamento, os mistérios de Deus que lhe foram confiados, ele deve guardar. Também o diácono deve ser provado. Ele não pode ser alguém que não foi provado, ele precisa ter uma preparação. Ele deve ser também irrepreensível. Os diáconos são irrepreensíveis. Não pode ser aquela pessoa que a todo momento, a todo instante, precisa ser corrigida. Não. E igualmente as diaconisas. Veja o que o apóstolo fala no versículo de número 10. Ou melhor, no versículo de número 11. Da mesma sorte, as mulheres, as diaconisas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O diácono deve ter um matrimônio ilibado. Ele deve ter um casamento na direção de Deus e a família em sujeição. Ele deve ter o governo do lar. Ele não pode ter um lar bagunçado, não. Então, assim como é exigido isso do presbítero, do bispo, também do diácono, ele deve ter o governo do lar. E os que servirem desta forma poderão ser escolhidos por Cristo para exercer um dos ministérios, um dos 5 ministérios. Nós aprendemos algo aqui muito importante e eu quero fechar esta pré-aula desta forma. Quem serve bem às mesas pode servir no púlpito. Aqueles que servem bem às mesas podem servirem nos púlpitos, porque você não pode servir no púlpito se você nunca serviu à mesa. Então, é uma lição muito profunda, muito importante, que nós precisamos estudar e precisamos nos colocar na posição de diácono. Não importa se você é um presbítero, não importa se você é um evangelista, se você é um profeta, qual seja o teu ministério, lembre-se que todos nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo de servir uns aos outros e assim o reino de Deus estará crescendo mais e mais. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente e que a sua aula seja uma bênção. Não deixe de comentar, comente, deixe o seu joinha e, se for possível, compartilhe esse vídeo na sua rede social. Assim você vai ajudar a gente a levar a palavra de Deus mais longe. Deus te abençoe em nome de Jesus.